Antes de operar comercialmente, um novo trem deve passar por testes e certificação para garantir conformidade total com requisitos técnicos, de segurança e interoperabilidade. Esse processo representa uma das etapas mais críticas no ciclo de vida de qualquer veículo ferroviário, conectando desenvolvimento e operação diária. Os testes do material rodante visam garantir que todos os sistemas operem com segurança e confiabilidade em condições reais. Isso inclui a verificação do desempenho de tração e frenagem, estabilidade de rodagem, comportamento dinâmico, níveis de ruído e vibração, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética. Além disso, os veículos precisam demonstrar interação correta com a via, catenária, sinalização e proteção de trens. Já a certificação confirma que o veículo testado segue as normas e regulamentos do setor. O procedimento envolve a cooperação entre várias entidades dos fabricantes, laboratórios de teste, organismos notificados para treinar operadores, e resulta na autorização do tipo de veículo para operação dentro da área ferroviária específica. Do ponto de vista da engenharia, os testes não se limitam à medição de parâmetros de desempenho. Eles também envolvem a validação de interfaces complexas entre subsistemas mecânicos, elétricos e de software. Trens modernos possuem unidades de controle, sistemas de energia, eletrônica e comunicação que precisam funcionar em harmonia. O ambiente de testes deve replicar a operação ferroviária real e permitir monitoramento e medição precisos. Como esses testes não podem ocorrer em linhas principais movimentadas, vários países criaram centros ferroviários dedicados, onde essas atividades são feitas em condições controladas e repetíveis. Eles permitem que os engenheiros realizem todos os testes necessários de forma segura e eficiente, garantindo que cada veículo que entra em serviço atenda aos mais altos requisitos técnicos e de segurança. Hoje, não vamos discutir todos os centros de testes existentes, mas sim focar em apresentar os maiores e mais significativos. Eles não estão classificados em nenhuma ordem específica, pois o objetivo deste vídeo não é compará-los, mas sim ajudar você a entender esse aspecto importante do sistema ferroviário. Vamos começar pela Europa, onde várias dessas instalações estão localizadas. O Centro de Testes Ferroviários Velin fica perto de Čerhanis, na República Tcheca. Estabelecido em 1963, é uma das maiores instalações de testes da Europa, oferecendo infraestrutura para testes de material rodante, ferroviário e metroviário, além de componentes de sinalização e infraestrutura. O centro possui 2 circuitos de teste fechados. O circuito externo tem 133 quilômetros de extensão, possui um raio mínimo de curva de 1.400 metros e permite testes em 230 km por hora. Já o circuito interno tem 39 km de extensão, possui um raio mínimo de curva de 300 metros e permite testes em velocidades entre 80 e 120 km por hora. Ambos os circuitos estão equipados com todos os principais sistemas de alimentação elétrica europeus. 3 kV corrente contínua. 15 kV corrente contínua. 25 kV corrente alternada e 15 kV corrente alternada. E um trecho de 15 km pode ser equipado com alimentação por terceiro trilho para veículos de metrô. O local possui 4 grandes poços de testes, um laboratório de testes dinâmicos e uma estação de energia que fornece diferentes sistemas de voltagem com saída regulada e recuperação de energia. Além dos testes tradicionais de comportamento, tração, frenagem e ruído, Velin está equipado para testes e validação do European Train Control System, níveis 1 e 2, com cobertura Global System for Mobile Communications, Railway. O portfólio de testes da instalação abrange dinâmica de rodagem, compatibilidade eletromagnética, influência ambiental e validação de material rodante em conformidade com a especificação técnica de interoperabilidade.
Entre os clientes regulares da Velium estão grandes fabricantes internacionais como Alstom, Siemens Mobility, Stadler Rail, Skoda Transportation, CRRC e PISA, além de diversos fornecedores de infraestrutura e componentes. O Centro de Testes e Validação de Wegberg-Wildenrath, localizado próximo a Aachen, no oeste da Alemanha, é operado pela Siemens Mobility. Fundado em 1997 no antigo campo de aviação da Força Aérea Real, o centro atende projetos da Siemens e diversos clientes externos, oferecendo a capacidade de simular operações transfronteiriças realistas e validar sistemas complexos de controle de trens e energia sob condições controladas. A principal infraestrutura de testes do local consiste em 2 grandes circuitos ovais e 3 trilhos auxiliares especializados. O circuito de testes T1, com 61 km de extensão, forma o núcleo da instalação e foi projetado para velocidades de até 160 km por hora. Ele é dividido em 2 seções de alimentação, permitindo circulação contínua e simulação de serviços transfronteiriços europeus a cada 3 minutos. O T1 está equipado com instalações permanentes para os níveis 1 e 2 do European Train Control System ATBEG e o controle automático de trem Punktförmig Zugbeeinflussung, permitindo uma validação abrangente dos sistemas de proteção e automação de trens. Por solicitação do cliente, o circuito de testes pode receber temporariamente componentes extras de sinalização e um centro de bloco rádio específico, oferecendo flexibilidade para testes de sistemas nacionais ou regionais. O circuito de testes T2, com 25 km de extensão, possui um raio mínimo de curva de 300 metros e suporta velocidades máximas de 100 km por hora. Ele está configurado tanto para veículos de bitola padrão quanto de bitola métrica, sendo especialmente adequado para testes de bondes e trens leves. Além dos 2 circuitos ovais, o centro inclui várias vias curtas, dedicadas para propósitos de testes específicos. A via T3, reta e nivelada, tem 15 km e é usada principalmente para medir distância de frenagem até 80 km por hora. A via T4, com 553 metros de comprimento, permite testar o desempenho em curvas com raios de 50, 25 e 15 metros, enquanto a via T5, com 410 metros de extensão, é uma pista de inclinação projetada para avaliar a tração e a frenagem em rampas de 40 por 1000 de subida e 70 por 1000 de descida. Todas as vias de teste são totalmente eletrificadas e suportam todos os sistemas de alimentação de tração comuns, com configurações opcionais de terceiro trilho dos tipos britânico e berlinense. O centro também acomoda testes de tração a diesel e híbrida, além da simulação de condições extremas de operação, como falhas de tensão, mudanças bruscas de voltagem, quedas de energia e curtos circuitos. O portfólio do centro inclui inúmeros projetos de teste de grande destaque realizados para a Siemens Mobilidade, incluindo a família de trens de alta velocidade Velaro, as unidades regionais e suburbanas Ciro e as locomotivas Vectron. Além da Siemens, a instalação já recebeu programas de testes para a Bombardier, Talgo e Hitachi Rail, abrangendo uma ampla variedade de tipos de veículos. O Centro de Testes Ferroviários 4A, operado pela Autoridade Ferroviária Romena, foi estabelecido em 1978 como a única instalação dedicada a testes ferroviários no sudeste da Europa. Localizado próximo à cidade de Forêt, foi originalmente concebido como uma base experimental conjunta para os países do Bloco Oriental. Após uma modernização abrangente, financiada pela União Europeia, concluída em 2008, o centro agora realiza testes dinâmicos e estáticos para material rodante e subsistemas ferroviários. O centro de testes possui cerca de 202 quilômetros de trilhos interligados, controlados por sistema de sinalização centralizada, eletrodinâmica e bloco automático.
O circuito principal possui 137 quilômetros, é totalmente eletrificado a 25 kV corrente alternada e autorizado para até 200 quilômetros por hora. O circuito menor, com 22 quilômetros, não é eletrificado e serve para testes em velocidades de até 60 quilômetros por hora, além de testes com veículos a diesel ou leves sobre trilhos. Uma via especializada em serpentina, com 8 quilômetros de extensão, consiste em curvas alternadas com raios entre 135 e 250 metros, projetada para avaliar a dinâmica dos truques, a estabilidade lateral e a negociação de curvas. Todo o local está situado em terreno plano, permitindo a medição precisa dos parâmetros dinâmicos sem interferência de inclinações. O Centro de Testes Ferroviários, D4A, tornou-se um polo regional de testes e certificação, apoiando projetos nacionais e internacionais. Já sediou testes de homologação e aceitação para uma ampla variedade de material rodante, incluindo veículos da Stadler, PISA Alstom e Talgo. O Centro de Tecnologia de Transporte, é a principal instalação de testes e pesquisa ferroviária dos Estados Unidos da América. Ele está localizado a nordeste de Pueblo, no Colorado, e pertence à Administração Federal Ferroviária. Desde outubro de 2022, o local é operado pela ENSCO, sob um contrato de duração e quantidade indeterminadas, abrangendo serviços de pesquisa, testes, engenharia e treinamento. O Centro de Tecnologia de Transporte foi construído em 1971 como Centro de Testes Terrestres de Alta Velocidade para o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, destinado ao desenvolvimento e teste de conceitos experimentais de Rover Train. Após a conclusão desses projetos, na década de 1970, a instalação foi transferida para Aço e passou a ser utilizada para testes de tecnologia ferroviária convencional. O local possui laboratórios e cerca de 77 quilômetros de trilhos de teste para avaliar locomotivas, material rodante, componentes de trilhos e sistemas de sinalização em condições controladas. A parte principal da instalação é a pista de teste ferroviário RTT, um circuito de 217 quilômetros para velocidades de até 266 quilômetros por hora. A RTT possui catenária aérea que fornece energia em 125 cupmunts e 50 coxir corrente alternada, possibilitando testes completos em sistemas de tração elétrica usados mundialmente. O circuito possui uma curva com raio de 1.500 e 25 metros, 4 curvas com raios de 800 metros e um laço de retorno utilizado para inverter trens e testar geometrias de curvas menores. Dentro do RTT está a pista de teste de trânsito. Teste de trânsito, um circuito de 146 km projetado para operação em velocidades de até 130 km por hora. A TTT possui sistema de alimentação por terceiro trilho em corrente contínua, fornecendo até 1.150 volts e 12.000 amperes, permitindo testes em veículos metroviários e ferroviários suburbanos. Inclui 6 tipos distintos de construção de trilhos, representando condições típicas de várias redes de transporte dos Estados Unidos, e incorpora inclinações de até 15%. O Centro de Tecnologia de Transporte também possui pequenos circuitos de teste feitos para testes acelerados e especializados. A instalação para testes de serviço acelerado, concluída em 1976 depois, foi dividida no circuito de alta tonelagem, e na pista do mecanismo de roda, O circuito de alta tonelagem, com 43 km, foi criado para testar a durabilidade de trilhos, dormentes, aparelhos de mudança de via, lastro e pontes sob altas cargas. Ele é utilizado por uma composição de trem de carga em escala real, composta por 3 locomotivas Electromotive Diesel SD
70 e 110 vagões, carregados cada um, pesando aproximadamente 143 toneladas. Operando em velocidades de até 64 km por hora, este programa simula cargas anuais de até 140 milhões de toneladas brutas, fornecendo dados inestimáveis sobre fadiga e degradação da via. O pista do mecanismo de roda, com 56 km, possui curvas de diferentes raios e irregularidades intencionais para avaliar a interação roda-trilho, estabilidade de rodagem e efeitos da geometria imperfeita da via no desempenho dos veículos. Outras instalações incluem a pista de teste de precisão, um trecho de 10 km com irregularidades para estudar as dinâmicas de arfagem, salto, rolagem, guinada e balanço dos veículos. A via de dinâmica de trem, com 27 km de extensão, e a instalação de impacto, com 13 km, são usadas para testes de resistência a colisões e gerenciamento de energia de impacto. A instalação de impacto pode suportar forças de até 13 MN, permitindo a simulação de colisões entre dois trens ou entre um trem e um obstáculo fixo. Esses testes geram dados para criar estruturas veiculares que absorvem energia e confirmar o cumprimento das normas de segurança. O Centro Nacional de Testes Ferroviários da China é um complexo de testes ferroviários grande e abrangente em Pequim. Comumente chamado de Ferrovia Circular de Pequim, ou Wanti, atualmente é a única pista de testes ferroviária circular tanto na China quanto na Ásia. E um dos centros de pesquisa ferroviária em operação contínua mais antigos do mundo. Concluído em 1958, o centro conta com 38 quilômetros de trilhos ferroviários, além de uma ampla variedade de laboratórios e instalações experimentais. A principal função do centro de testes é realizar testes e avaliações abrangentes de material rodante e tecnologias ferroviárias antes de sua introdução comercial. Todos os novos veículos ferroviários produzidos na China devem passar por testes e verificações iniciais aqui, chegando por uma conexão dedicada da estação ferroviária de Beijing-Chaoyang, na ferrovia Chuangsha. O centro apoia diversas atividades de teste, como verificação de desempenho e segurança de linhas principais, material rodante, veículos urbanos e metrô, componentes de infraestrutura, comunicação, sinalização e eletrificação. A rede interna de trilhos do centro possui anéis externo e interno, linhas de pátio, de conexão e trilhos de entrada para os anéis. O anel externo, que serve como principal circuito de testes, tem 9 km de extensão e um raio de 1.852 metros. Apresenta uma seção de curvatura constante com raio de 1.432 metros em quase toda a sua extensão. O anel interno, com aproximadamente 85 km de extensão, consiste em um segmento reto e 3 trechos curvos com raios de 350, 600 e 1.000 metros, respectivamente. Ambos os anéis, assim como as vias auxiliares, são totalmente eletrificados em 25 kV corrente alternada, permitindo o teste de veículos em condições operacionais realistas. E é isso por hoje. Também existem algumas pistas de teste na Polônia, assim como no Reino Unido, Itália, Espanha, Japão e França. Um grande complexo de testes está sendo construído na Índia e em Singapura. Mas acreditamos que a visão geral de hoje foi mais do que suficiente para te dar uma ideia clara de como e onde os trens são testados antes de entrarem em operação. Se você gostou deste vídeo e gostaria de apoiar nosso trabalho, considere comprar nosso e-book, juntar-se a nós no Patreon ou tornar-se um membro do canal. Você pode fazer uma doação única pelo PayPal. Cada doação nos ajuda a seguir criando conteúdo ferroviário de qualidade. Todos os links relevantes estão na descrição abaixo. Obrigado por assistir e, como sempre, fique ligado no Ferrovias Explicadas.